Boa noite. Há dias que a gente não sabe se está numa guerra, se está numa batalha, se está numa aventura, né? São tantas as emoções, mas hoje nós vamos meditar num texto bíblico de um líder que recebe uma missão, recebe uma herança, mas essa herança precisa ser conquistada. E nós também, né? No dia a dia, a gente atravessa a segurança de que estaremos com Jesus, a presença do Senhor é conosco, mas nós também temos que trabalhar, lutar, batalhar todos os dias da nossa vida, né? A gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Cuidar do outro. E Josué é esse exemplo. Josué é o exemplo de um líder que recebe uma missão, ele é o sucessor de Moisés, um gigante da fé, e ele é o sucessor. Ele recebe um povo e precisa conduzir esse povo à conquista da Terra Santa. E a terra está diante dele, mas essa terra tem desafios. E o livro de Josué é um livro intrigante, porque mostra esse líder novato que agora tem um povo e vai ter que, para ter sucesso, ele precisa seguir as instruções exatas. Mas o grande lance, a grande bênção é que ele tem uma promessa. E essa promessa é antiga. Quando a gente tem uma promessa de Deus, a vitória é certa. Quando a gente tem uma promessa de Deus, não quer dizer que o caminho será fácil, não quer dizer que será mágico, quer dizer que a vitória é certa. Mas nós temos que ter atenção. E a orientação que Moisés recebeu, que Josué recebeu, é a mesma que Moisés recebeu, né? Que precisava ouvir a voz de Deus. E a orientação dada de Deus para Josué é: medita na minha palavra dia e noite, ou seja, nem um minuto com a mente vazia, não descansa, fique refletindo sobre a minha palavra. E foi o que Josué fez. Josué chamou o povo, havia uma cidade à frente do seu caminho, né? Ele tinha que atravessar o Jordão para conquistar, e Deus, só na travessia do Jordão, já fez o milagre. E esse milagre era justamente uma autenticação, para que o povo, que era um povo jovem, que sabia que Deus abriu o Mar Vermelho, mas agora eles estavam vendo na frente dele um milagre se repetir no Rio Jordão. E estava vendo o líder Josué. Que coisa boa, né? Você vê um milagre, você vê a autenticação, o poder de Deus com o seu líder. E isso é muito bom. Mas o povo e Josué, eles eram um. Para Deus, eles eram um. E eles, como unidade, precisavam agora obedecer, meditar na lei do Senhor, meditar nas orientações do Senhor e caminhar. A nossa vida também é assim. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, a gente sabe que os caminhos não são fáceis, mas temos a segurança de que Deus é conosco, mas nós temos que ter atenção e temos que aceitar os desafios. E o Senhor Deus é fiel. E apesar do desafio de Josué, Josué tinha que substituir Moisés. Na verdade, era substituir um gigante da fé, né? Substituir um gigante da fé não é uma coisa muito fácil, mas com a ajuda de Deus, com a dica de Deus, com a segurança da palavra de Deus, é possível. Porque o que ele precisava fazer era tomar posse de Canaã, que nada mais era do que resgatar as terras de Abraão, ou seja, resgatar a promessa que Deus fez aos seus antepassados. Então, era legítimo lutar para ter de volta a sua terra. E assim, Josué é instruído por Deus. Mas o próprio Deus, ele não fere as suas regras. Quando Deus dá uma regra, é bom obedecer. Ainda que a gente ache que não precisa, é bom obedecer. E Josué fez isso. Havia lá no livro de Deuteronômio, a lei que Deus deu para Moisés, orientação de como é que se procede em tempos de guerra. Como é que o povo deve guerrear quando for necessário?
E isso foi dito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20. No capítulo 20, no verso 4. Se Deus diz que tem lei para a guerra, é porque guerra haverá. Se Deus diz, né, eu te darei força para lutar, é porque haverá luta. Então, como é que se faz isso? Com a boa vontade, com o amor, com a compaixão, mas com a segurança de que o Senhor é conosco. E a lei dizia o seguinte, lá no verso 4, o Senhor é com vocês, ele vai com vocês, ele pelejará contra os vossos inimigos para salvá-los. Olha que coisa boa, né? Agora, a regra é uma guerra contra uma nação. E essa nação, o Senhor é com eles. Essa palavra, o que Deus diz, vale. Portanto, o Antigo Testamento todo, ele vale para nós, porque o nosso Deus é fiel, ele é um só. Então, o que Deus disse para Israel, vale para nós. Ou seja, se ele diz que ele está conosco, nós estaremos com o Senhor hoje, na nossa batalha, na nossa dificuldade, e também seremos guiados por ele. Ele também nos ajudará. E o mais importante é que a grande promessa da vida eterna e da salvação da nossa vida, Deus já cumpriu em Cristo Jesus, né? Glória a Deus por isso. Mas ele diz que em tempos de guerra não poderia ir uma pessoa com coração temeroso, né? Então ele diz aqui, diga para Israel, quando a peleja chegar contra o inimigo, não amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, não vos atemorize diante do inimigo, porque o Senhor pelejará por vocês. Então, Josué precisava manter em mente o que Deus já havia dito, mas Deus é tão bom que fala de novo com Josué. Olha só que interessante, Deus fala quantas vezes for necessário, né? Quantas vezes Deus quiser falar com você, ouça, porque o Senhor está fortalecendo o seu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele está derramando fé na nossa vida toda vez que a gente se propõe a ouvir, toda vez que a nossa mente se abre para meditar no que nós até já sabemos, que o Senhor é conosco. Mas o desafio de Josué não era pequeno, não, era uma grande muralha da cidade inteira de Jericó. Ele precisava atravessar essa cidade, mas a Bíblia diz que Josué, então, age de estratégia e de segurança na promessa. Com segurança na promessa, ele fala para o povo, olha, santifiquem-se, limpem-se, lavem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas. Ele diz isso no capítulo 5. E foi o que o povo foi fazer, se preparar. Para uma guerra também nós precisamos fazer a mesma coisa. Lavar o nosso coração de todo rancor, todo ódio, pedir perdão ao Senhor, né? Estar diante do Senhor limpo. E isso é todo dia. Isso é todo dia, porque a nossa batalha é todo dia, né? Às vezes a nossa batalha é conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade de desistir. Mas a Bíblia diz que o Senhor é conosco. E o povo obedeceu e se preparou. Mas por que o povo precisava se santificar, se limpar, se lavar? Porque eles andavam no deserto, eles andavam empoeirados, né? Como precisavam tomar medidas de higiene, porque eles iriam levar a arca, que era a presença de Deus, para a guerra. Eles não lutavam, né, à toa. Eles lutavam com a presença de Deus. Glória a Deus, porque hoje a gente não carrega nada, nenhum objeto, nem lembrancinha, nem fotografia. A gente tem o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, de Jesus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Aleluia. Mas naquele tempo, era muito tempo antes de Jesus, e eles então carregavam a arca, porque dentro da arca estava a palavra de Deus. Não é porque era um objeto bonito, era porque dentro dela estava a tábua, a palavra de Deus, a lei de Deus. Como isso é importante, Deus está no meio das nossas jornadas. Vai ter um dia difícil hoje, vai ter uma questão para resolver, para agir,
Busque a presença do Senhor. Ponha Deus, porque Deus cabe em todo lugar, inclusive dentro do problema, inclusive dentro das nossas guerras, das nossas batalhas. Então, Josué fez isso. Avisou o povo para o povo começar a se organizar. Mas Deus se apresenta e ele tem um momento de uma experiência inusitada com o próprio Deus. E Deus diz para ele, lá no capítulo 6, olha, a cidade que você vai lutar, ela está fechada, ela está cerrada, ou seja, ela não quer ouvir, ela não quer conversar. Você já teve alguma dificuldade de relacionamento que a pessoa não está aberta para você negociar, né? Às vezes até fazer uma troca de um produto, às vezes a pessoa não está aberta para nos ouvir, para nos receber, né? E foi isso que Deus disse, olha, a cidade com que você vai conquistar não está aberta. Por que isso é importante no capítulo 6, no verso 1? Porque na lei de guerra, lá, no Deuteronômio 20, verso 10, diz que quando você chegar em alguma cidade para combatê-la, você primeiro apregoa a paz. Sabe, nenhum de nós está autorizado a brigar por brigar. Nenhum de nós está autorizado simplesmente a combater porque é direito nosso, a ser arrogante. Ainda que seja direito nosso, o que a Bíblia diz? Apregoe a paz. Aí a gente pode ver o bom exemplo dos juízes, né, que começam sempre perguntando se há algum acordo, né? Quem já passou por alguma audiência sabe disso, né? Há algum acordo, alguma possibilidade de encontro aqui, de negócio, né? Mas o nosso Deus diz que a gente chega com a paz, apregoe a paz. Mas tem uma razão de ser. Por quê? Porque se a cidade receber essa paz, você apenas cobrará tributo dela. Agora, se a cidade não se render, aí você vai combater e você será vencedor. Então, a palavra lá em Deuteronômio, a promessa se cumpria, porque aquele terreno, aquele território, era a promessa de Deus para aquele povo. Então, ainda que eles lutassem, eles seriam abençoados por Deus, porque era a promessa de Deus. Como é importante a gente conhecer a vontade de Deus, a promessa de Deus. E a palavra de Deus tem muitas promessas na nossa vida, né? Diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Ele diz que ele é a nossa água da vida, o pão da vida, o nosso sustento. Ou seja, ele diz que ele caminha conosco, que ele é o nosso guia, que ele é a nossa luz, que ele é a nossa vida. Então, o nosso Deus tem promessas e cumpre. E Josué, que é obediente, ele segue a palavra, porque ele foi orientado. Ele, então, encontra de Deus a seguinte declaração. Olha que declaração inspiradora para um jovem líder. Deus diz assim no verso 2, olha, tenho dado na tua mão Jericó e o rei, e os seus valentes e os seus valorosos. Ou seja, eu já entreguei na sua mão. Deus confirma aquilo que Josué já procurou buscar de informação. Por que às vezes Deus fala algumas coisas para a gente, confirma até o que a gente já sabe? Porque Deus está nos encorajando. Então, Josué, quando soube de Deus que tinha a missão de buscar aquela cidade, de conquistá-la, ele mandou espias. Ele usou de uma estratégia militar da espionagem. Ele, em paz, foi, porque a cidade não estava aberta, estava fechada, e quando ele entrou na cidade, ele descobriu que as pessoas estavam com medo do povo de Deus. O povo de Deus que não tinha tantos armamentos, mas o tamanho dos milagres que Deus fazia dentro desse seu povo, o povo hebreu, isso aterrorizava os reis. Que coisa boa, né? Quando o nosso Deus faz milagre na nossa vida, tenha certeza, os nossos inimigos estão aterrorizados, porque Deus é conosco. Então, mais do que agradecer, esteja alegre, né? Agradeça, esteja alegre, porque Deus é contigo. Ele não só te deu uma bênção, não, ele é com você. Olha que coisa boa, né? Mas a bênção do Senhor, ela permanece para sempre. Então,
ele usou de estratégia. Ele tinha uma promessa, tinha uma missão, e ele usou da sua capacidade militar de espionagem. E lá na espionagem, ele descobriu que o povo realmente estava com medo dele, porque uma habitante, uma mulher da terra, disse: olha, aqui as pessoas estão com o coração desmaiados, desfalecidos de medo. O medo é um péssimo inimigo. Mas o medo, de que eles estavam com medo? Do tamanho do milagre de Deus. Que milagre foi esse? Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Deus abriu o Jordão e o povo passou. Que Deus é esse? Eles estavam com medo corretamente, porque o nosso Deus é assim, ele é poderoso. Ele tem poder para tocar no sobrenatural. E é por isso que a gente precisa orar pela nossa cidade, pela nossa vida, e não achar que as barreiras e os problemas são grandes. Os problemas e as barreiras, quando elas são de tamanho natural exagerado, é porque o sobrenatural de Deus será visto na nossa vida. Amém? Basta saber se isso está na vontade de Deus. Mas a promessa de Deus é o que a gente precisa conhecer. Josué conhecia a promessa, usou de espionagem, se preparou. E enquanto Josué se prepara, Deus volta a falar com Josué. E diz: eu te entreguei o rei, eu já te entreguei os valentes, né? Ou seja, tenho te entregue isso, mas a guerra tem que ser do jeito que eu falar. Então, agora, apesar de Deus encorajar Josué, Deus dá agora orientações precisas, passo a passo. Há guerras na nossa vida, há batalhas na nossa vida, que é bom a gente estar encorajado, motivado, mas há batalhas na nossa vida que precisam ser com a estratégia divina, não humana. Por quê? Porque é a guerra do impossível. Então, Josué, que viu a cidade cerrada, fechada, ou seja, não quer negociar, então agora ele vai ter que lutar. Mas como que ele ia lutar? Se ele acabou de vir de 40 anos no deserto, quantas armas ele tinha? Ele tinha pedras afiadas com a força de uma faca, ou seja, corpo a corpo, né? Mas lanças, carros de guerra, cavalos, essa não era a propriedade, o material bélico de Josué. Josué não tinha esse tipo de material bélico. Era desproporcional a muralha da cidade e o equipamento que Josué tinha com o seu povo. Mas Josué tinha algo do sobrenatural, ele tinha intimidade com o sobrenatural. Ele tinha intimidade com Deus, o Todo-Poderoso. Então, Josué recebe de Deus a orientação. Por quê? Porque a lei da guerra diz que você vai sitiar a cidade que você vai conquistar. Então, você fazer aquela marcha ao redor é comum, mas fazer todos os dias marcha ao redor da muralha, não. E todos os dias ao redor da muralha, com a arca de Deus em silêncio absoluto. Isso era uma estratégia de intimidação. Era a guerra psicológica? Sim. Para um povo que está com medo, trancafiado dentro de casa, o barulho, o mover ao redor, tudo assusta, né? Tem até aquela historinha, né? Que tinha uma pessoa dentro da caverna que viu uma sombra enorme, morria de medo. Vocês já ouviram essa história? Ninguém saía da caverna. Depois alguém chega para dizer o que houve. Estava passando um rato lá fora. Mas é que aqui era tão escuro que o único feixe de luz parecia que a sombra do rato era um leão, né? E aí o pessoal todo não saiu da caverna. Às vezes a gente fica assim, né? Esse povo, Jericó, estava intimidado. E Josué, no poder de Deus, na orientação de Deus, agora vai marchar. E vai marchar em silêncio absoluto. O interessante é que o livro de Josué, no capítulo 6, diz assim: porém o povo de Josué, ele tinha dado ordem, não griteis, nem fareis ouvir a sua voz. Você já viu isso? Uma guerra sem som? Uma guerra sem grito de guerra? É esquisito, né? Mas para Deus, Deus é que sabe
o comportamento do seu inimigo. Deus é que sabe o comportamento do adversário. Algumas vezes a gente pensa que dar uma boa resposta, falar e fazer uma cena pode intimidar alguém. Pode nem intimidar, mas uma coisa simples, muitas vezes, vai tocar exatamente no ponto frágil daquele seu adversário, do seu oponente. E foi isso que aconteceu. O Josué, então, deu uma ordem. Deus disse, vá ao redor, né? E quando for o 7º dia, dê 7 voltas. Cada dia uma volta, mas no 7º dia você dá 7 voltas e toca longamente. E só então você vai atacar. E o interessante é que Josué faz tudo precisamente. E aquele silêncio que Josué proporciona, ou seja, instrui ao seu grupo, é um silêncio necessário. Há momentos que, quando a gente está diante de decisões, atitudes que vão fazer diferença, a gente não pode ser espalhafatoso, a gente não pode se desconcentrar nem se dispersar. É preciso que a gente tenha foco, é preciso que a gente tenha concentração. E Josué buscou isso, mas não só para ser visto o seu esquema tático, mas para que a glória do Senhor fosse vista. Porque toda aquela marcha ia ser com a arca de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, onde a palavra de Deus estava dentro. Mas também o toque da buzina, quando fosse prolongado, esse toque seria em obediência a Deus. Quando o toque da trombeta toca, é sempre por ordem divina. Então, a glória é de Deus. Ou seja, o comandante Deus estava na direção das coisas. E o que a gente vê é que Deus orientou Josué, numa época muito antiga, a usar desse recurso, né? Mas na hora certa, na hora que o inimigo está frágil, na hora que o inimigo está frágil pelo adversário, medo, é bom que você use da tática, da pressão psicológica. Isso, no meio da guerra, vale. Então, isso quer dizer que o nosso Deus é o Senhor que conhece o coração do rei, mas ele também conhece o coração da cidade inteira. Porque Deus disse, eu entreguei a você o rei, os valentes e os valorosos. E na hora da espionagem, a Raabe, que foi a cidadã de Jericó, disse, olha, o povo todo aqui está aterrorizado, está com o coração desmaiado, desfalecido, por conta do que Deus, o sobrenatural que está com vocês, é capaz de fazer. E realmente foi assim. Deus, então, na proporção do receio deles, agiu. Né? Ao som da trombeta na 7ª volta do 7º dia, ou seja, uma semana cercando aquela cidade. Algumas vezes eu e você nos cansamos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, ai, chega, cansei. Né? Não, eu tenho que falar alguma coisa. Meu irmão, não fale, não. Se o Senhor disse que é para calar, cale. Se o Senhor disse que é para falar, fale. Porque também lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz e instrui. A Bíblia tem instrução para tudo, né? Diz lá no capítulo 3, verso 8, que há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Né? Há tempo de guerra, ou seja, há situações em que a guerra talvez seja a última proporção. Né? A gente agora está enfrentando, né, um inimigo e está enfrentando uma guerra, todos, né? Como cidade, estamos contra aí o Covid, mas a guerra será vencida em nome de Jesus, né? Com as boas vacinas, com a bênção do Senhor e os livramentos. Então, Josué, que está nessa guerra, recebe a orientação de Deus e age e procede corretamente. E Josué e todo o seu povo seguem no mesmo ritmo que Deus falou. E quando tudo isso acontece, a muralha cai. Então, há algumas pessoas que colocam algumas explicações físicas, da ciência da física, que pode explicar, né? Que há um tipo de explicação da física que mostra que o ressoar
de sons podem, a ressonância do som pode fazer com que um objeto seja quebrado, seja destruído. A gente tem essa noção muito clara quando aquelas pessoas com vozes maravilhosas dão uma nota tão aguda que quebra até uma taça, né? A gente tem explicações que aconteceram lá na ponte, durante um período de guerra, em que os soldados, quando marcharam com tanta cadência, também a ponte caiu. Mas uma muralha, não há uma explicação para isso. O chifre de carneiro, que é o que faz o som da buzina, é desse tamanho, assim, olha. E o som dele nem é um som tão alto, por mais que fossem muitos, mas não daria uma sonoridade para tanto reflexo para aquela muralha cair. Mas a muralha cai na hora que Deus quer que caia. Então, veja bem, o nosso Deus é o Senhor. É o Senhor que dá livramento, é o Senhor que também atinge todas as coisas que precisam ser atingidas para nos livrar do mal. Como isto é importante. A gente tem casos aí, né? E a gente vê, muito interessante, eu estava vendo ontem, mostrando animais que foram feridos, né? Porque alguém resolveu caçar o animal e outras pessoas buscaram resgatar o animal. E quando resgata o animal, nenhum órgão interno foi ferido, de sobrevivência. Olha que interessante. Quem livrou aquele animalzinho da maldade humana, né? De alguém que queria caçar? Foi Deus. Um animal que estava quase estrangulado, aí quando vai ser salvo, quando vai ser resgatado, nada foi lesado. Quem protegeu aquele animalzinho que andava lá, né, e que aconteceu aquele acidente? Foi Deus. Então, o nosso Deus, ele é assim, é Senhor capaz de livrar do mal, mas ele é capaz de destruir. E por que aquela cidade precisava ser destruída daquele ponto? Porque dentro dela havia idolatria. Dentro dela havia também cultos, né? Fazendo com que meninas jovens fossem estupradas em nome de uma religiosidade, de crianças sendo assassinadas. Ou seja, era uma maldade excessiva naquele lugar. Então, e uma desobediência, uma desumanidade. Então, naquela hora em que Josué vai resgatar a cidade da promessa que Deus deu ao seu próprio povo, ele também está enfrentando e dando fim a uma maldade, a uma situação que era desastrosa. Eu quero dizer que o nosso Deus conhece os nossos limites e ele sabe lidar com o sobrenatural. Muitas vezes a gente não tem noção de tanta maldade, como é que isso será resolvido, mas Deus sabe. Deus sabe como isso será resolvido. E a marcha de Josué naquele lugar mostra para a gente que Deus se moveu na obediência. E o silêncio que Josué fez durante toda a sua guerra evidenciou o tamanho do poder de Deus. Então, o poder de Deus se expressou na derrocada daquela cidade. E o que restou eram pessoas dentro da cidade. Agora sim, Josué podia lutar de homem para homem, porque o que Josué tinha eram armas pequenas. Então, ele só podia lutar corpo a corpo, ele não podia lutar à distância. Deus deixou que a muralha caísse, mas Josué e seu povo precisavam lutar corpo a corpo. Precisava cada um lutar. Então, muitas vezes a gente acha que o problema inteiro vai ser resolvido magicamente, sobrenaturalmente. Mas aquilo que nós não podemos resolver, Deus se manifestará. Agora, aquilo que Deus já nos instruiu, é preciso. E, se você observar bem, capítulos anteriores, Deus diz para Josué, faça facas de pedrinhas. Existe uma pedrinha que você pode afiar tão fininha que ela funciona como uma faca. São pedras pederneiras. Então, o Josué veio do deserto. O que ele tinha eram essas faquinhas com pontas de pedra. Então, ele podia lutar com uma faca. E foi com essa mesma faquinha que ele disse, olha, circuncida o teu povo antes de entrar na guerra.
Ou seja, proceda, acerta a sua vida com Deus antes de entrar na guerra. Coisa que muitas vezes a gente compra a guerra a troco de nada, né? A gente não deve para a guerra sem Deus, não. Inclusive, sem buscar acertar a nossa vida espiritual, a nossa disciplina com Deus. E Josué, ali naquela hora que ele se preparava em se circuncidar, em santificar o seu povo, ele também estava se preparando para a guerra, para usar as faquinhas lá no combate pessoal. Sabe, muitas vezes a gente tem umas batalhas que merecem de nós, né? Uns momentos de jejum, uns momentos de oração mais intensos, um tempo de estudo bíblico mais prolongado. Mas não se esqueça, tudo isso será útil também para outras conquistas, também para outros momentos da própria batalha. Você não está só fazendo uma obrigação para agradar o coração de Deus. Você está sendo equipado. Você está recebendo de Deus as ferramentas para a sua vida pessoal, mas também para a batalha. Então, atenção, porque os nossos momentos devocionais, todo dia, quando a gente tem tempo para ler a Bíblia e orar, e isso deve ser todo dia, porque a nossa batalha é todo dia. Tem dia que a gente nem sabe que vai ter uma batalha, né? Por isso é importante, todo dia, a gente fazer como Josué, né? Como Josué buscar o Senhor, como Josué seguir a sua orientação e lembrar que a orientação do Senhor continua valendo a qualquer momento da batalha, que a orientação do Senhor continua valendo em qualquer outro momento da nossa vida. É muito interessante, né? As histórias que o Senhor deixou para nós no livro chamado Bíblia, Palavra de Deus, mostrando até momentos de guerra que parece que é só uma história, né, de gente que luta e que ganha. Não, tudo é espiritual, tudo é profundo, tudo é uma lição de vida para a nossa vida. E eu quero lembrar, então, que, apesar do momento de silêncio na guerra, a guerra também escutou o grito de vitória do povo de Deus. Apesar do momento de santificação, de preparo, né, de se equipar espiritualmente do povo, também houve momento de combate pessoal que eles tiveram. E apesar do momento deles se separarem, se prepararem, se circuncidarem, obedecendo às regras bíblicas para o povo hebreu, eles também tiveram um momento de se aproximar no corpo a corpo e avançar e conquistar. Então, nós temos agora na pandemia um momento que todos nós precisamos ficar mais separados, mais recolhidos, né? E agora estamos tendo outros momentos em que a vacina está chegando e que a gente está encontrando novos desafios e vai ter muita gente que vai ter que fazer o corpo a corpo, né? Começar numa nova profissão, com um novo momento, e assim também na nossa vida emocional, né? Às vezes a gente sai de circunstâncias com tantas perdas e que a gente nem sabe como é que vai ser o dia a dia da batalha que vem pela frente. Mas eu quero te animar e te fazer lembrar aquilo que Deus disse para Josué: eis que sou com vocês, não temais e não tremais, né? Ou seja, não vacile, não se deixe abalar, porque o Senhor é conosco. E é tão verdade que Deus desceu do céu enviando Jesus para estar morrendo e ressuscitando por nós. E assim nos dando livre acesso a Deus. E hoje a gente não tem uma promessa, a gente tem a realidade. Cristo conosco, né? A presença do Espírito Santo por nós. Amém. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas como assim? Ele subiu, ele foi assunto aos céus? Não, ele deixou o Espírito Santo. Ele foi, física, carnalmente ascendeu aos céus. Mas ele disse: deixo-vos o Espírito Santo. E ele está disponível para mim e para você. Basta você abrir seu coração e pedir perdão pelos seus pecados, pela sua vida, e desejar a presença de Deus na sua vida todos os dias,
única e exclusivamente através do nome de Jesus, crendo que Ele é Senhor. E Jesus também não mentiu, ele disse, eu voltarei. Então, creia, Jesus voltará, assim como nós o vimos vir, ele voltará. Então, enquanto ele está na promessa de voltar, ele já veio, portanto, ele voltará, ele deixou a presença do Espírito Santo para que, com a mente dele, com o Espírito dele, o nosso interior sendo lapidado e a vontade dele sendo cumprida em nós, tenhamos todos, para nós, que nós tenhamos todos vida eterna e paz na terra entre os homens. Por isso, a história de Josué é tão importante, porque Josué mostra que obedecer a Deus, a gente tem êxito. Quando Josué ganhou, ele tinha uma promessa, mas ele teve que usar estratégia. Eu e você também temos uma promessa. Jesus veio e voltará, mas nós precisamos de estratégia. Nós precisamos de estratégia da palavra de Deus. Precisamos de estratégias com Deus. Não se canse de ouvir aquilo que Deus já disse a você, que você talvez já conheça. Porque quando Deus fala mais de uma vez, Ele está urgentemente te animando. Ele está intensamente te amando e te equipando. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque Josué é uma inspiração para a nossa vida, de obediência, de saber calar e de saber falar, de saber se preparar, se separar para buscar a sua presença e de se posicionar corretamente numa guerra, a guerra que o Senhor mesmo já deu a vitória. Nós te louvamos porque o Senhor já guerreou, Senhor, pelos nossos pecados, já nos perdoou e já nos recebeu em Cristo Jesus. Mas nós, Senhor, temos lutas nesta terra, como o Covid, como lutar recuperando as perdas desse período de Covid também, e como lutas pessoais que cada um aqui pode ter no trabalho, na família, na vida, na saúde, muitas vezes até na mente, no interior. Senhor, eu quero te apresentar, te pedir que o Senhor, que é Deus, olhe para as nossas vidas, veja o tamanho do Senhor do nosso impossível e lute por nós. Mas aquilo que depender de nós, que o Senhor nos equipe, nos dê boa disposição para recebermos os teus equipamentos. As tuas ideias são melhores do que as nossas. Dá-nos obediência e disciplina para executarmos como o Senhor deseja, não do jeito que a gente deseja, quando o Senhor desejar. É assim que nós te pedimos, que o teu Espírito Santo, Senhor, confortador, consolador, venha, Senhor, fazer a diferença. E muito obrigada, Senhor, porque assim como Josué tinha um povo, o Senhor deixou o teu povo, a tua igreja na terra. Muito obrigada, Senhor, porque há filhos de Deus nesta terra que te buscam. E por isso nós queremos agora, Senhor, abençoa a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos, para que sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?